Vamos lá. Como eu tinha falado com vocês, 60% da nota de vocês é das listas que a gente vai fazendo, certo? Então, é importante que vocês façam a lista antes da próxima aula. Você pode tirar a dúvida da lista a qualquer momento, no grupo do WhatsApp, assim que eu puder, eu respondo para vocês lá. Só que aí o interessante é você tentar realmente fazer a lista antes da próxima aula. Então, hoje eu vou abrir uma exceção, eu vou estender o período de entrega da lista até o final do dia, para vocês conseguirem fazer a lista. Eu vi que só 28 pessoas entregaram a lista, e aí vocês tentam fazer até o final do dia, com as dúvidas que eu vou tirar agora com vocês, e aí a gente vai tentando avaliar aí como é que está o andamento de vocês com relação a essa lista, tá? Eu vou tirar as dúvidas de vocês agora sobre ela, mesmo assim, e aí tentem fazer até o final do dia para entregar essa lista, para eu já ir contando na nota de vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida em específico? Quer perguntar alguma coisa? Sem dúvidas? Então, deixa eu começar a mostrar isso aqui. Então, essa lista era para classificação de equações diferenciais. Como, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, viu? Estou tentando ficar de olho aqui no chat e se vocês estão abrindo o microfone. Essa lista de exercícios era para a gente aprender a classificar equações diferenciais. Então, como são informações bem diretas, eu pedi para vocês darem uma lida no capítulo do livro referente a isso, e aí sim a gente consegue trazer aqui já as dúvidas que vocês têm, tá? Então, essa primeira parte aqui são quatro equações diferenciais, são equações matemáticas puramente, e aí essas equações matemáticas, eu pedi para vocês classificarem elas quanto a homogeneidade, linearidade, se é primeira ordem ou de ordem superior, ok? Então, deixa eu permitir o pessoal entrando. Ok. Então, dessa forma, o que a gente consegue ver aqui? A primeira pergunta é: quais são as equações homogêneas? Então, o que é uma equação homogênea? Então, a gente vai falar agora sobre classificação. E aí, o que é uma equação homogênea? É aquela que tem a última parte dela como sendo uma constante igual a zero. Qual é a última parte de uma equação diferencial? Então, você tem aqui, por exemplo, uma equação de segunda ordem, que ela tem uma segunda derivada. Você tem aqui uma função junto dela, só que eu vou escrever a forma mais simples dela, tá? Vamos escrever aqui esse termo aqui, a função de t, mais b função de t, que multiplica y', mais c função de t, que multiplica y, e vai ter que ser igual a uma função g de t. Então, a gente já começa lembrando para vocês o que é variável dependente e a variável independente. Y aqui é a variável dependente, enquanto que t é a variável independente. O que é a variável dependente e o que é a variável independente? Então, a variável dependente é porque ela está dependendo da variável independente. Então, normalmente, o que a gente procura numa equação diferencial é achar qual é a função y, que depende de t, que satisfaz essa equação diferencial. Ok? Então, se a gente está querendo esse tipo de classificação aqui, que y depende de t, a gente está procurando essa função em específico. Tudo bem? Ok, então você observa que eu escrevi uma equação diferencial e eu tenho essa porção aqui da equação diferencial, que é o termo de homogeneidade dela. Então, isso daqui define se uma equação é homogênea ou não. Tranquilo? Então, se g de t for igual a zero, você tem uma equação que é homogênea. Você tem uma equação homogênea. Então, vamos ver as nossas equações aqui, para a gente tentar identificar se elas são homogêneas. Observa aqui esse primeiro termo, y de... Acho que assim fica um pouquinho melhor para vocês verem. Y' mais xy, que é igual a x ao quadrado.
Ou seja, esse termo x ao quadrado é o termo de homogeneidade, então ela não é homogênea, ok? Essa segunda aqui, ela está numa formatação que é um pouco diferente daquela forma padrão que eu mostrei para vocês. Mas mesmo assim, você pode entender que aqui você tem os termos de equação diferencial, e esse termo aqui é o termo que não está ligado a nenhum termo de derivada. Então, é uma outra forma de você enxergar esse termo de não homogeneidade. Então, essa daqui também não é homogênea. Se você observar a equação 3, ela é y3 mais derivada terceira de y, derivada segunda, derivada zero, e você tem um termo solto aqui. Então, esse termo solto é também um termo de não homogeneidade. Ok? Maria Clara, agora que eu vi tua pergunta, se a gravação da aula vai ficar disponível no SIGA. Normalmente eu estou mandando no grupo do WhatsApp. Se você não ficou no grupo do WhatsApp, eu posso ficar mandando no SIGA também. Então, eu vou mandar a aula passada e essa aula também pelo SIGA, tá? Então, pode ficar tranquilo que eu vou mandar o link do YouTube. De qualquer forma, no canal do YouTube que eu criei, tem uma. Está no grupo, então você vai ficar recebendo no grupo, tá? De qualquer forma, no canal do YouTube tem uma lista de vídeos que eu vou ficar subindo nessa mesma lista, que é EDO 2021, tá? Então, dá para você ficar lá. Não vou dar uma de YouTube pedindo para você curtir e compartilhar nada, não. Aquilo ali é só para poder ficar mais fácil para vocês assistirem, tá? Ok, voltando aqui. Então, a gente tem três equações que não são homogêneas, e a quarta, ela é uma equação esquisita pra caramba, né? Porque você tem aqui uma derivada terceira vezes uma derivada segunda, mais uma derivada primeira solta. Mas ela é homogênea, porque você não tem nenhum termo que está ligado à dependência de y, ok? Então, você não tem nenhum termo que está aqui junto com nenhum termo que está fora da multiplicação das derivadas de y, incluindo a derivada zero, ok? Isso aqui é o que a gente chama de derivada de ordem zero, que aí você ainda não derivou nenhuma vez, tá? Então, a equação homogênea é a quarta, tudo bem? São equações lineares. O que é uma equação linear? Uma equação linear, normalmente você identifica uma equação que não é linear. Fica mais fácil de você entender. Essa equação que eu escrevi aqui é uma equação que ela pode ser considerada como sendo linear. Por quê? Porque você acaba tendo funções aqui que só dependem de t. Essas funções aqui que estão ligadas aos termos de y são funções que só dependem de t. Professor, e qual seria a alternativa dessa função que só depende de t? Seria uma função dependendo do próprio y. Então, por exemplo, vou escrever aqui um exemplo de uma equação de primeira ordem. Já vou introduzindo para vocês o que é de primeira ordem. E aí ela aqui é 2x mais y, que multiplica y', mais 3x mais 2y, que multiplica y, e vai ter que ser igual a e elevado a x. Então, essa equação é uma equação não linear. Por quê? Porque aqui dentro você tem o próprio y, que é a variável dependente, dentro dessa função que está acompanhando as estruturas das derivadas, ok? Então, o primeiro ponto que torna uma equação não linear é você ter a presença da variável dependente nessas funções que acompanham cada uma das derivadas, ok? Então, um outro ponto que vai poder fazer com que você tenha uma equação não linear é quando você tem alguma função que é diferente de um polinômio. Então, quando você tem funções e elevado a x, se você tem seno de x, cosseno de x, e aí todas as funções trigonométricas. Se você tem aqui ln de x, qualquer uma dessas funções aqui, que são ditas funções transcendentais, elas, na hora que você tem esses termos aqui, junto com as derivadas, você faz com que a equação se torne não linear, ok? Então, um outro exemplo aqui de uma equação não linear é quando você tem seno de x, que multiplica y' mais y, que é igual a zero. Então, isso daqui é uma equação não linear. Ela é homogênea,
mas ela é não linear por conta desse termo seno de x. Então, qualquer coisa que não for um polinômio, então, a de t, ele pode ser um polinômio, ou seja, ele pode ter aqui t elevado a n, mais t elevado a n menos 1, cada um desses termos, ok? Tranquilo, então, bom, esses dois pontos aqui a gente já tem como dar uma olhada para saber qual daquelas equações é linear ou não linear. Então, vamos ver aqui. Essa primeira equação, ela está parecendo linear, ok? Essa segunda equação, não, por conta da presença do seno de x. A terceira equação, não, por causa do termo e elevado a x. E a quarta equação, não, porque ela está multiplicando duas derivadas, ok? Então, o terceiro ponto aqui é que coisas do tipo... acaba que esse terceiro ponto está incluído dentro do primeiro, tá? Você tem y como variável dependente dentro dessa função que está junto com as derivadas. Ou seja, mesmo que isso daqui seja uma derivada, isso daqui continua sendo uma função de y. Então, isso torna aquela equação não linear. Tudo bem? Então, de linear mesmo aqui, a gente vai ter somente a primeira, tá? Então, equação linear, equações de primeira ordem. O que é a ordem de uma equação diferencial? A ordem de uma equação diferencial é justamente quando você tem isso daqui, ó, a quantidade de derivadas. Eu nem falei para vocês nada sobre notação, mas uma coisa interessante sobre uma notação é que você tem diferentes formas de representar uma derivada. Então, você pode representar ela como dy dt, isso daqui é uma forma de você informar que isso daqui é uma derivada, ou você pode colocar y'. Como a gente trabalha com muitas derivadas, normalmente a gente faz os enunciados com y'. Por exemplo, isso daqui é uma equação diferencial. O linha aqui representa a diferenciação da função y em relação à variável independente, ok? Então, normalmente aqui, quando eu não te informo qual é a variável independente, você pode imaginar que seja x, t, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, normalmente a gente usa x e t, porque x é aquela... Você sempre fez questões sobre procurar o x. Pode explicar novamente porque a 4 não é linear? Sim. Se você observar aqui, na quarta, a derivada y à terceira, a derivada terceira de y aqui, junto com a derivada segunda, é um termo que é uma função de y, ok? Então, se você tem um termo que é função de y junto com a derivada do y, isso torna ela não linear. Então, só lembrando novamente aí para vocês que quando você tem uma função de y junto com o termo da derivada de y, que é aquele caso, então, se você tem essa função de y, mesmo que essa função de y aqui seja uma derivada terceira, mesmo que isso daqui seja uma derivada terceira, isso daqui é uma função de y, e essa função de y está junto com a derivada. Então, cai nesse primeiro caso da gente aqui. Consegui ser claro, Maria Clara? Se eu não conseguir te explicar, eu tento de novo, tá? Ok. Então, explicador de novo. Ok, a segunda pergunta, né? A segunda pergunta, equações lineares. É isso, Graziele? Ou tu quer que eu explique por que a segunda não é homogênea? A segunda não é homogênea por causa do termo seno de x, ok? Desculpa, homogênea não. Ela não é homogênea por causa do termo seno de x. Mas ela também não é linear por causa também do problema seno de x. Pronto, ela não é linear justamente por causa desse termo seno de x. Além desse termo seno de x, esse y' aqui, ele está elevado à terceira. E aí cai também de novo no mesmo problema, que é você ter uma função de y junto com
a derivada. Se a gente tem aqui o termo y' a terceira, que é igual a seno de x, ela já não é linear por causa da presença da função seno. A função seno, ela já torna uma equação não linear. Tudo bem? Além disso, ela ainda tem aqui, ó, y' ao quadrado, que multiplica y', que é igual a seno de x. Então, você tem uma função de y que está junto com y'. Tranquilo. Beleza? Aí você pode falar, professor, é só tirar a raiz cúbica passando lá para o outro lado. Mas aí ela continua não linear por causa do seno de x. Tranquilo? Então, lineares, primeira ordem. Pronto, primeira ordem é a mais tranquila de você conseguir identificar. Qual é o maior número de derivadas que você tem, né, como função? Professor, no livro tem a equação dx dy, que é igual a ax menos axy. Ok, deixa eu tentar entender aqui qual é a equação que você está falando. Então, a equação é para ser dx dy, que é igual a ax menos axy. Ok? Então, aqui a gente estaria fazendo o termo dx dy mais ax que multiplica y, que é igual a ax. Dx dt. Tá? Então, dx dt, que é igual a... Então, é dx dt, que é igual a ax menos axy. Ou no lugar desse y é t. Dx dt, ax menos... É assim mesmo, né? Axy. Eu posso dar uma olhada para saber se tem algum erro de digitação no livro, porque aqui era para ser... Você tem uma outra variável aqui que não é t. Certo, Marcos? Então a gente tem que dar uma avaliada nisso, para poder saber que variável é essa daqui. Eu posso dar uma olhada para saber se tem algum erro de digitação, e aí eu te falo no grupo para ter certeza, tá? Mas, de qualquer forma, a regra é, se você tiver uma função da variável dependente junto com a derivada, isso já torna aquela equação não linear, tá? Ou se você tiver alguma dessas funções esquisitas aqui, que não seja um polinômio bonitinho. Tranquilo? Eu sei que a gente às vezes confunde é, a equação linear com equações com coeficientes constantes. Equação com coeficientes constantes são equações que são combinações lineares da equação diferencial. Então, escrevendo aqui a função combinação linear, você tem y' e y. E aí a combinação linear desse negócio aqui seria você escrever a y' mais b y. E isso daqui, a e b, seriam constantes, tá? Então, isso daqui é uma combinação linear. Então, toda equação com coeficientes constantes, ela tem grande chance de ser uma equação linear, ok? Mas aí a gente consegue ir checando e tirando dúvidas. Tranquilo? Então, equação de primeira ordem. Ok, e aí a gente foi para alguns sistemas físicos interessantes, tá? Então, aqui tem 4 sistemas físicos. Aqui são as equações, por exemplo, de um pêndulo simples, a equação do sistema massa-mola. Aqui a gente tem cargas elétricas, como é que cargas elétricas estão interagindo, e o circuito elétrico, ok? Então, o que a gente está mostrando aqui, especialmente nas cargas elétricas, eu queria que vocês conseguissem ver um modelo físico que está diferenciando uma equação diferencial ordinária de uma equação diferencial parcial. Então, qual é a diferença de uma equação diferencial ordinária?
para uma parcial? É que, na ordinária, a função dependente, a variável dependente, explicou da ordem? Eu acho que sim. Mas, de qualquer forma, ordem é qual é a máxima derivada que você tem presente na equação. A máxima derivada que você tem presente na equação, por exemplo, aqui eu tenho a maior derivada que eu tenho aqui é a derivada de ordem 1. Então, essa aqui é de primeira ordem. Essa daqui, embora eu tenha a derivada de ordem 1 elevada à terceira, a ordem da equação diferencial ainda continua sendo 1. Ok? No caso aqui da terceira equação, a maior ordem de derivada que eu tenho é a derivada de ordem 3. E aqui a ordem 3 também. Então, essas duas últimas aqui são de ordem 3 e as duas primeiras são de primeira ordem. Ok? Então, a ordem é quantas linhas você tem, tá? Se for a notação de linha. Qual é o maior número de linhas que você tem na variável y. Se eu estiver falando em notação de derivadas, assim, com o Dzinho, seria qual o maior número que você tem no D. Então, isso daqui seria, por exemplo, a enésima derivada, a derivada de ordem n, ok? Então, qual é o maior númerozinho n que você consegue identificar dentro de uma equação diferencial? Então, ordinária e parcial. A ordinária, eu tenho uma variável dependente e ela está dependente somente de uma variável independente. Então, ela é uma função que é descrita somente como sendo y função de x. Quando eu estou falando de uma derivada parcial, é porque a variável dependente, ela depende de x e de z. Nossa, esse z aqui está... Ou seja, quando você faz a derivada de y em relação a x, você tem uma derivada representando a derivada de y. Alexander, então, mesmo multiplicação de derivadas, vai manter a ordem da maior sem multiplicá-la? Sim, sim. O grau da equação diferencial é que pode mudar com essa multiplicação, porque aí você pode aumentar o grau. Mas a ordem, ela é a ordem da maior derivada realmente, tá, Alexander? Então é só você observar quantas linhas tem, para poder você saber, e aí eu estou simplificando, né, quantas linhas, a explicação formal disso é justamente você tentar entender qual é o maior número de derivadas que você fez na função dependente. Tranquilo? É isso mesmo que você falou. Então, aqui você tem uma derivada ordinária, e aí a derivada parcial, a gente tem um modo diferente de você representar uma derivada parcial, que é quando você tem dy dx. Esse dRom aqui é a letra D minúscula, grega. Estou falando isso para vocês porque minha letra é horrível. Então, piorou, ok. Então, fica dRom y, dRom x. Tranquilo? A gente faz isso para você já saber a diferença entre essas duas derivadas, entre essas duas funções. Aqui você já sabe que a função y ela só depende da função x. Enquanto aqui você sabe que y depende de x e de uma outra também. E normalmente a gente informa dy, dz, por exemplo. Ok? Então, como é que você diferencia uma derivada ordinária de uma derivada parcial? Justamente com esse símbolo, dRom. Ou pelo contexto de você saber que a derivada ela é uma derivada de uma função vetorial, ou seja, de uma função que tem mais de uma variável dependente, independente. Ok? Fisicamente, para a gente sair dessa linguagem matemática, por exemplo, eu tenho a velocidade de um determinado carro, que ele está dependente somente do quanto eu estou apertando no acelerador. Então, a velocidade do carro está dependendo somente de o quanto eu estou apertando no acelerador. É uma dependência só. Mas se você for avaliar de um modo mais complexo, ela não depende só do quanto eu aperto no acelerador, mas depende também do meu caminho, do trajeto, do ponto em que eu estou. Se eu estou fazendo uma curva ou se eu estou em linha reta. Então, ela já tem duas variáveis. Então, é mais ou menos isso a diferença entre uma função ordinária e uma função que é uma função vetorial, ok? Então, se você tem mais de uma variável independente. Tranquilo? Ok, então,
Certo, a pergunta aqui é, dados dos sistemas físicos, indique qual sistema possui como descrição uma equação diferencial parcial. Então, a equação diferencial parcial desses quatro sistemas é somente o sistema de cargas elétricas, ok? Todos os outros, as derivadas são derivadas ordinárias. Mesmo que tenha mais de uma ordem, mesmo que seja não linear, mesmo que seja não homogêneo. Tudo bem? Então, associa a ordem da equação diferencial ao sistema físico descrito. Então, vamos ver quais sistemas são de primeira ordem e quais sistemas são de segunda ordem. Então, vamos lá. De primeira ordem, a gente só vai ter, ó, aqui o maior número que a gente tem de derivadas é 2, então isso daqui é o segunda ordem, é um sistema de segunda ordem. Aqui também a gente tem o maior número de derivadas como sendo 2. Esse daqui também, mesmo sendo diferenciais parciais, são ainda diferenciais parciais de segunda ordem, ok? Enquanto que esse daqui é um sistema que é uma derivada ordinária de ordem 1. Então, sistemas de ordem 1 é o circuito elétrico, e todos os outros sistemas são de segunda ordem, ok? Então, primeira ordem, circuito elétrico, e todos os outros são de segunda ordem. Associa a homogeneidade da equação diferencial ao sistema físico descrito. Então, a gente tem aqui a homogeneidade da equação, se ela é homogênea ou não homogênea. Já está facilitando aqui para vocês, porque eu coloquei todas essas equações como sendo quase na forma padrão, tá? Então, a gente já está olhando aqui quase para poder saber quais sistemas são homogêneos ou não homogêneos. Então, vamos lá. Aqui, nesse caso do sistema de movimento de um pêndulo simples, a gente tem esse termo aqui, que é o termo de não homogeneidade, tá? Ele está aqui do lado esquerdo da equação. Mas se você deixar só as derivadas do lado esquerdo, e tudo que não for derivada para o lado direito, você vai perceber que esse termo aqui é o termo de não homogeneidade. Então, um pêndulo simples, ele é não homogêneo, ok? Se chama massa-mola, ele está na forma padrão, derivada de segunda ordem, derivada de primeira ordem, derivada de ordem zero, ok? E aí, do outro lado, sobrou essa equação aqui, que não está com nenhum termo de derivada, nem com x, então ele é um termo não homogêneo, tá? Essa daqui, as derivadas estão de um lado, e o sistema está igual a zero, então isso daqui é um sistema homogêneo, tá? E o circuito elétrico, você vê aqui que você tem o termo de derivada, e os termos que não têm a derivada, você ainda tem aqui a voltagem do sistema. Então, esse circuito elétrico é também não homogêneo, tudo bem? Então, homogêneo aqui, a gente só tem as cargas elétricas. O restante é não homogêneo. Professor, pode repetir a parte das equações de equações parciais? Sim, Wilson. A gente está... Deixa eu tentar pegar aqui um exemplo um pouquinho melhor para você, tá? Vamos lá. Se eu tenho aqui, então, a pressão, que depende da temperatura. Ou eu tenho aqui a pressão, que está dependendo do volume e da temperatura. Qual das duas funções aqui é uma função ordinária e qual delas duas é uma função vetorial? Você consegue perceber que essa daqui é uma função vetorial. Só que diabo é vetorial? Vetorial é porque o conjunto de variáveis independentes da função pressão, ela está sendo descrita por um vetor. Um vetor que tem o volume e a temperatura como sendo descrições. Então, quando você tem a derivada de uma função vetorial, isso te leva a uma derivada parcial daquela função. Então, derivada da pressão em relação à temperatura. Quando a gente está falando de uma função ordinária, que só depende da temperatura, não tem como você falar de uma derivada parcial. A derivada dela já é a derivada total da função, PDT. Ok? Isso aqui vem do conhecimento de cálculo vetorial. Porque a do pêndulo não é homogênea. Certo. Então, deixa eu escrever aqui a do pêndulo. Então, aqui você tem derivada de segunda ordem do ângulo, GL seno de θ. Então, a do pêndulo, a gente está escrevendo assim, derivada de segunda ordem do ângulo, θ, dt a 2, mais G sobre L, que multiplica seno de θ. Para a gente conseguir identificar melhor,
derivada sem ordem do ângulo, dt2 mais g sobre L, seno de θ. Para você identificar o termo g de t, da forma que a gente escreveu aqui, comecei a aula escrevendo o termo g de t, e aí para isso eu coloco só os termos aqui que são derivada, derivada e o termo y. Então eu vou escrever dessa mesma forma, tá? Então, para poder escrever daquela forma, eu vou colocar aqui d2 θ, dt2. Isso daqui não está junto nem com θ, nem com θ', ok? Ou seja, nem com θ, nem com uma derivada de θ. Então, isso daqui vai para o outro lado. Menos g sobre L, que multiplica seno de θ. Tudo bem, Mona Lisa? Então, você percebe que quando você coloca somente os termos com derivada do lado esquerdo e todos os outros termos para o lado direito, você acaba tendo um termo que é o termo g de θ aqui, no caso da nossa equação, e ele é diferente de zero. Tudo bem? Então, ela é não homogênea por conta disso. Excelente. Dúvida, gente? Bom, então, basicamente isso. Agora a gente vai conseguir tentar passar agora para o conteúdo efetivo agora dessa aula, tá? Aqui foi só a lista e tirando dúvidas de vocês. Então, a gente tem que falar um pouco hoje sobre equações separáveis, tá? Ok, o que são equações separáveis? São equações que a gente consegue escrever ela de uma forma interessante para que a gente consiga resolver o problema. Então, a gente tem uma forma de você escrever uma equação diferencial, AY' mais BY, que é igual a zero. Você pode escrever essa equação diferencial aqui da forma A dy dx mais by, que vai ter que ser igual a zero. E eu posso escrever essa mesma equação diferencial da seguinte forma: A dy mais dy dx, que é igual a zero. Então, vocês estão conseguindo observar aqui que a gente tem três notações. Aqui está a derivada, é essa mesma derivada aqui. E aqui na terceira notação, a gente tem a derivada separada. A gente tem dy e tem dx. Ok? Então, o que é uma equação separável? Uma equação separável é uma que você consegue ter uma função f dy mais uma função g dx, que vai ter que ser igual a zero. No caso aqui, uma equação separável, ela tem uma função aqui que ela só depende de y, e uma função aqui que só depende de x. Ok? Então, isso daqui é uma equação diferencial na forma separada. Por que isso daqui, o que eu quero dizer com a equação na forma separada? Para você conseguir resolver uma equação diferencial, você tem que integrar aquela equação diferencial. Então, na forma separada, se eu só efetuar o processo de integração aqui, integral de f de y dy mais integral de g de x dx, isso aqui vai ser igual a zero. Então, aqui eu já consigo integrar e já consigo isolar quem é y de quem é x. Eu já eliminei a derivada da equação. Estou conseguindo entender? Então, quando eu estou na forma separada, esse processo de integração ele é direto. Você consegue fazer ele diretamente. Então, vamos fazer um exemplo para a gente tentar entender isso, tá?
eu tenho a equação que ela é dy dx, que vai ter que ser igual a x. Se eu tenho uma equação dy dx que é igual a x, eu posso escrever ela da seguinte forma. Dy, que é igual a x dx. É justamente isso que você está pensando. Eu só mandei para cá o dx multiplicando. Não foi muito feio. Deixa eu botar um asteriscozinho aqui, que eu só estou multiplicando dx dos dois lados, e eu sumi com dx de baixo, e aí ficou dessa forma. Essa notação dos d's, ela é muito útil para poder você conseguir fazer essas operações, de você colocar a derivada da variável dependente e independente separadas, e aí aqui você já consegue integrar diretamente. Então, quando você integra, você vai ter integral de dy, que vai ter que ser igual a integral de x dx. Quando você integra indefinido, você tem uma constante. Então, você vai ter aqui y mais constante da integral 1, que vai ter que ser igual a x ao quadrado sobre 2, mais a constante da integral 2. Tudo bem? Aqui a gente vai fazer algumas notações que vão ser muito comuns e que é muito importante você entender agora nesse começo da disciplina. Então, a gente vai fazer a seguinte notação. Y que vai ser igual a x2 ao quadrado sobre 2, mais c2 menos c1. Ok? Isso aqui são as constantes da integral. Essas constantes dessa integral aqui, elas, se você tem aqui o valor de C1 e C2 são constantes, então isso quer dizer que C2 menos C1 continua sendo uma constante também. E aí, em equações diferenciais, a gente faz muito essa notação aqui, ó. Substituir K como sendo as constantes C2 menos C1. Então, na verdade, quando eu faço essas integrais, eu já substituo todas as constantes de integração por uma só. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Professor, não concordo. Não gostei da cara do senhor. Não. Isso não é certo. Se você está achando que isso não é certo, eu explico de novo, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo duas constantes de integração por uma só. Isso é muito importante porque a gente vai usar muito isso durante a disciplina. Substituição dessas constantes, várias constantes devido às várias integrais que vão aparecendo, como uma só constante, ok? E eu vou explicar daqui a pouco o porquê que a gente faz isso, o porquê dessa importância dessa constante e como é que a gente consegue encontrar essa constante para o nosso problema, tá? Então, o que é equações diferenciais? É você conseguir resolver a equação diferencial, ou seja, achar a função que satisfaz aquela equação. Se você observar, isso daqui é o que a gente chama de solução geral da equação diferencial. Por que isso aqui é a solução geral da equação diferencial? Porque se eu pegar um y, que é uma função de x, que é igual a x elevado ao quadrado sobre 2, mais a constante k, se eu substituir isso daqui na nossa equação diferencial, eu vou ficar com d dx de x elevado ao quadrado sobre 2 mais k, que vai ter que ser igual a x. Quando a gente faz a derivada da constante é zero, e a derivada disso daqui vai ficar 2x sobre 2, que vai ter que ser igual a x. Então, x é igual a x. Oh, excelente. Não, isso aqui só quer dizer que é verdade o que a gente escreveu lá em cima. Então, é verdade que y, dessa forma aqui, dependente de x, ela é solução da nossa equação diferencial. Professor, o senhor já revisou a lista da aula passada? Já, Maria Eduarda, mas eu vou mandar a gravação no grupo e aí você consegue dar uma olhada, tá? Se tiver qualquer dúvida, você pode mandar no grupo do WhatsApp. Tranquilo? Então, ela é verdade. Ou seja, é verdade que y escrito dessa forma é solução da equação diferencial. Tudo bem? Alguém não entendeu alguma coisa? Eu estou indo bem devagar nesse exemplo, bem simples, porque essa mecânica
ela vai ser muito repetida agora na disciplina. A gente vai integrar direto, vai fazer essa substituição da equação diferencial e vai conseguir fazer lá. Alguém que lembre bem de cálculo vai poder dizer, professor, mas o senhor não precisa dessa frescura dessa constante. Se o senhor tivesse utilizado só y de x igual a x elevado ao quadrado sobre 2, o senhor já tinha encontrado uma solução para essa equação diferencial. No mesmo jeito, se você substituir x ao quadrado sobre 2 para a equação diferencial, você vai achar também que é verdade, que isso daqui é solução. E, na verdade, é. Só que essa substituição, essa equação aqui, essa solução, é uma solução específica. Então, aqui a gente está fazendo a diferença entre solução geral e solução específica. Por exemplo, solução específica aqui é uma solução específica para k igual a zero. Tudo bem? Bruno, eu estou sempre colocando, depois da aula, eu mando lá no Siga. Eu não estou colocando com notificação para vocês, porque eu não quero encher o saco de vocês com notificação. Mas a da aula passada está lá no Siga, e essa daqui eu já vou colocar assim que terminar a aula, tá? Então, a gente tem aqui a solução específica para k igual a zero. Tudo bem? Vocês entenderam aqui, então, qual é a diferença entre uma solução geral e uma solução específica? Solução geral é quando você tem a constante de integração como sendo uma família de funções. Então, para qualquer valor de k aqui, você vai ter uma solução para aquela equação diferencial. A solução específica é uma solução que dá certo. Não, essa solução aqui dá certo, só que ela não representa toda a família de funções possíveis para aquele sistema. Tudo bem? Ok. Certo, professor. Então, de onde é que vem esse diabo desse K? Agora a gente precisa falar sobre o que é um problema de valor inicial. Um problema de valor inicial é quando eu te dou a equação diferencial, dy dx, que vai ter que ser igual a x, e eu te digo em algum ponto qual é o valor da função de y. Então eu vou te dizer que y no ponto zero é igual a 2. Então como é que eu vou achar a solução para esse problema de equação diferencial? Aqui eu já tenho duas equações que têm que ser satisfeitas. A primeira das equações é a equação diferencial propriamente dita, e a segunda equação é a equação que está me informando qual é o problema do valor inicial. É problema de valor inicial porque normalmente em problemas físicos você sabe qual é o problema, como é que você está iniciando o sistema. Então, por exemplo, você sabe que naquele exemplo físico aqui do sistema massa-mola, então nesse exemplo do sistema massa-mola, eu sei qual é a posição inicial do bloco, para poder soltar o bloco e ele começar a fazer a variação dele. Então, se eu sei qual é a posição inicial, eu consigo estabelecer um problema de valor inicial. Da mesma forma que o pêndulo, eu sei qual é a velocidade e qual é o ponto inicial do pêndulo, ok? As cargas elétricas, também, novamente, eu sei qual é o ponto inicial delas. Eu sei qual é a carga do capacitor, qual é a voltagem sendo imposta e qual é a resistência inicialmente. Então, normalmente, você consegue estabelecer fisicamente problemas de valor inicial. Tudo bem? Além dos problemas de valores iniciais, a gente pode também ter um problema de solução de contorno. A gente pode ter uma condição de contorno para ser satisfeita. Condição de contorno é justamente quando você informa, por exemplo, que eu sei que em y0, a derivada de y é igual a zero. Então, isso daqui é uma outra forma de você saber qual é o problema devido à condição de contorno. Um exemplo físico de uma condição de contorno, eu não sei se vocês já deram uma olhada em alguma coisa em mecânica dos fluidos, tá? Mas quando você tem uma tubulação, e você tem aqui um fluido passando aqui nessa tubulação,
você tem um perfil de velocidade sendo gerado, e normalmente esse perfil de velocidade, se você está numa tubulação aqui com uma certa rugosidade, você tem aqui, então, uma velocidade bem alta aqui no centro, e essa velocidade vai caindo à medida que você vai chegando perto da parede do tubo, ok? Então, esse é o perfil de velocidades dentro de uma tubulação escoando um determinado líquido. A condição de contorno aqui desse sistema é o que a gente chama de condição de não escorregamento. Ou seja, a velocidade, quando você tem o raio igual ao diâmetro da tubulação, o raio igual ao diâmetro da tubulação sobre 2, essa velocidade aqui é zero. Então, isso daqui é uma condição de contorno. É uma informação física que está te dando qual seria a informação necessária para obter a solução específica desse sistema. Tudo bem? É condição de contorno porque normalmente ela está nos contornos, ela está no mais extremo do seu sistema físico. E é por isso que é chamado também de condição de contorno. Por isso que eu trouxe esse exemplo da mecânica dos fluidos, tá? Ok, então, como é que a gente resolve um sistema de problema de valor inicial? A gente já viu ali em cima que a solução geral para essa equação diferencial é y, que é do tipo x elevado ao quadrado sobre 2 mais k. Tudo bem? O que você faz agora é substituir no seu problema de valor inicial. Então, eu sei que o y de zero vai ser igual a zero ao quadrado sobre 2 mais k. E isso daqui vai ter que ser igual a 2. Tudo bem? Então, isso daqui vai ser zero mesmo, e o k vai ser igual a 2. Então, a solução específica ou a solução do problema de valor inicial é y, que é igual a x ao quadrado sobre 2, mais 2. Tudo bem? Então, na aula de hoje a gente viu que a gente conseguiu dar uma olhada na classificação das equações diferenciais, a gente conseguiu agora ver notações de equações diferenciais, então você tem aqui as notações diferentes de como escrever uma equação diferencial. Além disso, a gente está começando a ver as equações que são separáveis. Separáveis, você consegue separar as variáveis para você fazer um processo de integração mais simples. Tudo bem? A gente conseguiu definir aqui o que é a solução geral da equação diferencial, solução específica. E, por último, a gente conseguiu determinar o que é um problema de condição de contorno ou um problema de valor inicial. Certo? As coisas que a gente consegue entender justamente de uma equação diferencial. Alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa para comentar? Professor, Diga lá. da aula passada sobre as equações, quando é harmônica e quando não é, eu não entendi muito bem se essa classificação ela depende da ordem, né, da equação. Eu estava lendo É, que eu acho que não é a questão de ser harmônica, de ser homogênea, né? é isso, confundir as palavras, isso. Pronto. Homogênea, ela é independente da ordem da equação. Então, você pode ter uma equação diferencial de ordem 5 e ela ser homogênea. Só depende do último termo dela, do termo que está livre das derivadas. Então, deixa eu te mostrar aqui. Aqui. Então, quando você rearranja, por exemplo, uma equação de ordem 2 aqui, de forma que você tenha os termos y do lado esquerdo e o termo sem y do lado direito, esse termo aqui é o termo que te define se isso daqui é uma equação diferencial homogênea ou não. Ela vai ser homogênea quando g de t for zero. Tudo bem? Entendi, valeu. Tranquilo. Alguém levantou a mão, acho que foi a Maria. Não, Maria estava falando agora. Quem foi que levantou a mão? Fala aí. Foi sem querer. Ok, Maria, claro, sem problema. Professor, como é que é essa equação da condição de contorno? Professor, a disciplina possui monitor? Não, monitor sou eu mesmo. Então você pode mandar mensagem aí no WhatsApp, e aí eu vou tentar te ajudar aí de alguma forma, tá? Vamos lá. Eu não sei se o PET de vocês, eu acho que o PET da Engenharia Química, ele tem um programa de monitoria de equações diferenciais. Aí vocês podem tentar falar com o pessoal da Engenharia Química, tá? Eu não sei se o PET tem programa de monitoria para equações diferenciais, mas eu acho que pode ter, tá bom? É,
como essa equação da condição de contorno. Ok. Tu quer saber essa equação que a gente escreveu agora com a condição de contorno, tipo, resolvendo pela condição de contorno, porque aqui eu só dei um exemplo geral. Mas se você quiser aplicar essa condição de contorno nessa equação específica, você precisa derivar a solução dela. Então, y' seria igual a x, e aí se y' é igual a zero, na verdade não dá para a gente resolver essa condição de contorno para uma equação de primeira ordem. Você precisa ter uma equação de segunda ordem para poder você dar uma condição de contorno com a derivada. A equação geral. Deixa eu ver se eu entendi o que tu perguntou, tá? A condição de contorno, ela é uma condição que ela está te informando em um determinado ponto qual é a derivada daquele sistema, por exemplo. Ok? Estou conseguindo ser claro? Consegui explicar para vocês? Então, para essa equação, eu dei um exemplo ruim. Mas, por exemplo, deixa eu pegar aqui um sistema físico. Então, aqui, o sistema físico. Então, você tem aqui a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Uma condição de contorno dessa equação seria, por exemplo, você vai começar com um bloco sem impulsão, sem velocidade. Então, você tem aqui um amortecimento e você tem uma mola. Então, o amortecimento ele vai tentar limitar aqui o funcionamento do sistema massa-mola, enquanto a mola vai tentar ficar em oscilação, certo? Então, você tem a oscilação e a resistência. Se eu partir de um ponto que ele estava inicialmente em repouso, isso quer dizer que a primeira derivada de x em relação a t é igual a zero. Então, isso é uma condição de contorno desse sistema. Tudo bem? Vocês têm mais alguma dúvida? Show. Beleza. Bom, por hoje é basicamente isso. Não entendi a condição de contorno, professor. Vou repetir, Rodrigo. Deixa eu pegar aquela equação lá, trazer para cá para a gente trabalhar ela com calma. Eu vou pegar essa equação aqui, tá? Então, a gente tem essa equação diferencial. E um exemplo de uma condição de contorno dessa equação diferencial é você informar que dx dt é igual a zero quando t é igual a zero. Então, no tempo inicial, eu vou soltar o sistema massa-mola a partir do repouso. Então, isso daqui é uma condição de contorno. Ok? Então, essa condição de contorno vai te dar uma solução do sistema. Uma outra condição de contorno é você informar que dx dt ele vai ser diferente de zero, ele vai ser 1, por exemplo. Isso vai te deixar o sistema completamente diferente. Porque, inicialmente, você está com uma determinada velocidade no bloco, e aí ele vai responder ao sistema diferente. Concorda comigo se você tiver esse sistema amarrado a uma mola e um amortecedor, se você puxa ele de lado, você solta a partir do repouso, é um comportamento, e se você solta e impulsiona ele com uma determinada velocidade inicial, isso vai ficar numa segunda condição, ele vai ter um outro comportamento, certo? Então, por isso que é uma condição de contorno. Contorno está influenciando na solução final do sistema. Certo, Rodrigo? Isso aqui faz muito mais sentido quando a gente está trabalhando com equações de segunda ordem, porque eu consigo te informar qual é a condição de contorno dando uma equação para a primeira derivada. Quando a gente está só com uma equação de uma derivada só, normalmente você tem um problema de valor inicial, certo? Gustavo, professor, para quem já fez a lista, pode reenviar? Eu acho que eu bloqueei para reenvio, mas eu posso tentar verificar aqui no sistema para poder dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Pronto, então reenvia aí, tá? Coloca aí seu nome e as coisas tudo certinho,
que aí eu consigo ver qual das duas aqui foi a melhor nota, tá? Ok, essas colheres de chá é só na aula de hoje, viu? Só para essa primeira lista. A partir da próxima, a gente já começa a ficar mais rigoroso, que essa é a maior parte da nota é o que vai ajudar mais vocês aí a conseguirem manter o ritmo de estudo, tá? Então, a intenção é sempre manter o ritmo de estudo, tranquilo? Alguma dúvida? Professor, Oi, fala, Bruno. naquelas questões de ser homogêneo ou não homogêneo, Hum, para verificar realmente essa condição, eu preciso isolar os termos que não são dependentes das derivadas. isso. E aí, cuidado para não se confundir com o termo de derivada de ordem zero. O termo de derivada de ordem zero é o y, sozinho. Então, você coloca para o lado esquerdo todo mundo que é variável dependente e as suas derivadas, incluindo o y. Não deixa o y do outro lado, não. Bota todo mundo para cá, para o lado esquerdo, e aí no lado direito você é para ter uma função que normalmente é uma função que está dependente somente da variável independente. Certo? Entendi, professor. Entendi. Valeu, show. Obrigado. Vai ter lista toda a aula? Sim. Vou me esforçar para poder passar uma lista toda a aula. Pelo menos a todo o conteúdo a gente vai ter uma lista para vocês tentarem fazer. Tá certo? Mais alguma pergunta? Então, por exemplo, na aula de hoje a gente viu problema de valor inicial, a gente viu uma equação que dá para resolver por separação de variáveis. Então, já vou colocar para vocês algumas questões de separação de variáveis, certo? Vai dar certo, fique tranquilo que vocês vão conseguir pegar o ritmo. A gente está começando devagarzinho para poder a gente chegar lá, certo? E aí, qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem me falar aí no WhatsApp, assim que eu puder eu respondo, tá? Bom, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, por hoje é basicamente isso, tá?